tout, finalement. Tirage gratuit et tout. Agora é na hora da nossa morte. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cantar. Ó meu Deus Jesus, perdoai. Rainha da Paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, para melhor podermos celebrar estes santos mistérios, reconheçamo-nos como pecadores. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Pela tua bondade, dai-nos o perdão. Enche o nosso espírito de amor. Cristo, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Pela tua bondade, dai-nos o perdão. Enche o nosso espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. A tua bondade, dai-nos o perdão. Enche o nosso espírito de amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, o Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós seja o Senhor, só vós seja o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos destes a mãe do vosso Filho como nossa mãe, concedei-nos que, seguindo os seus ensinamentos e com espírito de verdadeira penitência e oração, trabalhemos generosamente pela salvação do mundo e pela dilatação do reino de Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da presença de Deus, bela como noiva adornada para o seu esposo. Do trono ouvi uma voz forte que dizia: Eis a morada de Deus como os homens. Deus habitará com os homens, eles serão o seu povo, e o próprio Deus, no meio deles, será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Nunca mais haverá morte, nem luto, nem gemidos, nem dor, porque o mundo antigo desapareceu. Disse então aquele que estava sentado no trono:
veio renovar todas as coisas. Palavra do Senhor. Tu és a honra do nosso povo. Bendita sejas, minha filha, pelo Deus Altíssimo, mais do que todas as mulheres da terra, e bendito seja o Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra. Ele enalteceu de tal forma o teu nome, que nunca mais deixarão os homens de celebrar os teus louvores e recordarão eternamente o poder de Deus. Não poupaste a vida perante a humilhação da nossa raça, mas evitaste a nossa ruína, caminhando com retidão na presença do nosso Deus. Tu és o nosso Aleluia, 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 aleluia. Bendito sejais, ó Virgem Maria, que acreditaste na palavra do Senhor. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Palavra da salvação. Nós estamos nesta procissão e agora também nesta Eucaristia, estamos a homenagear a nossa Mãe do Céu, esta mulher que Jesus, no alto da cruz, diz: Mulher, eis o teu filho, e depois diz: Eis a tua mãe. Então também esta mulher que nos é entregue como mãe. Mas também é este momento de nós aprendermos, como aprendemos com as nossas mães. Nós raramente esquecemos o ensinamento que é dado pelos nossos pais, independentemente do número de anos que passou, ou que passaram, melhor dizendo, do ensinamento que o nosso pai ou a nossa mãe nos dá. Nós sempre nos lembramos e às vezes só valorizamos aquele ensinamento, aquela chamada de atenção, às vezes quando já somos adultos e em muitas situações até quando eles já cá não estão. E aí é que às vezes nós valorizamos o ensinamento que nos foi dado. Então nós também somos convidados a aprender com esta mulher que nós hoje celebramos e fazemos esta procissão de velas, Nossa Senhora, sob a evocação de Senhora de Fátima. É importante nós também aprendermos com aquilo que são os ensinamentos que Maria nos dá. Em primeiro lugar, Maria é esta mulher da escuta. Ela foi capaz de escutar, mas para escutar também foi a mulher do silêncio. Para escutar aquilo que foi a vontade de Deus. Escutar aquilo que foi o anúncio que o anjo lhe fez, fazendo o convite, dizer que ela era a escolhida para ser a mãe de Jesus. Então isto também desafia-nos a que nós sejamos pessoas de escuta, pessoas também de fazer silêncio. E fazer este silêncio para poder escutar o outro. Nós não escutamos nada do que alguém nos diz se nós não fizermos silêncio. Se estivermos a fazer um grande barulho, dificilmente temos, digamos, a capacidade de perceber o que alguém nos está a dizer. E para isso também é necessário fazermos silêncio. É necessário nós também estarmos atentos para que possamos escutar aquilo que os outros têm para nos dizer. É importante nós aprendermos também com Maria a sermos estes que não se acomodam. Maria recebe o convite para ser a mãe de Jesus, acaba por aceitar esse convite, mas não fica a vangloriar-se junto das pessoas da sua comunidade, mas vai colocar-se a caminho. Maria é esta mulher que se coloca a caminho. Ela sabe que a sua prima Isabel está grávida,
Isabel, que era já de idade avançada, e ela coloca-se a caminho. Vai ter com a sua parente Isabel e lá fica 3 meses. Então também este é um convite a nós nos colocarmos a caminho na nossa vida. Não é este colocar a caminho não é meramente o caminho físico. Nós andamos, hoje fiz uma caminhada de 2, 3, 4, 5 quilómetros, não é este caminho. Mas é colocar-nos a caminho no encontro para com o outro. Quantas vezes nós não somos escravos dos nossos comodismos? Não somos escravos do nosso sofá, digamos assim, em que podíamos fazer isto ou fazer aquilo, há de ser. Depois, já é tarde. E acabamos por não fazer. Este colocar-se a caminho é nós não deixarmos de fazer aquilo que nos compete fazer. Aquilo que nós podemos fazer para o nosso bem, mas também para o bem do outro. Este colocar-se a caminho é nós não ficarmos pura e simplesmente a empurrar para os outros é que têm de fazer. O outro é que tem de estar disponível, o outro é que tem de estar mais atento à dificuldade de alguém, o outro é que tem de ajudar o familiar que agora está doente ou está a passar por um problema qualquer. E ficamos sempre à espera que sejam os outros a fazer. Maria dá-nos precisamente este exemplo do inconformismo, dá-nos este exemplo do não se acomodar, do se desinstalar. E é importante nós, ao longo da nossa vida, não importa a idade que tenhamos ou as opções de vida que tomemos, é importante nós também nos desinstalarmos dos nossos comodismos. É importante nós também, como dizia o Papa São João XXIII, nós abrirmos as janelas, ou seja, fazermos este arejar. O que é que nós fazemos nas nossas casas? Logo pela manhã abrimos a janela para arejar, entrar ar fresco, renovar o ar. Então, pôr-nos a caminho é também nós sairmos deste comodismo, é nós aprendermos com Maria também a renovar aquilo que é a nossa vida. Então, Maria também é este exemplo desta mulher que está atenta aos outros. Maria foi esta mulher que, por exemplo, nas bodas de Caná, percebeu que já não tinham vinho e vai ter com Jesus e diz: já não tem vinho. Jesus dá uma resposta assim um pouco desconcertante, numa leitura muito superficial, ao dizer que tem eu a ver com isso, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas ela não desiste. Ela vai ter com os que serviam à mesa e diz: fazei tudo aquilo que ele vos disser. Então também este é o ensinamento de nós também estarmos atentos aos outros. Às vezes queremos que os outros estejam muito atentos a nós. Porque passamos um dia de repente menos bom, porque estamos mais entristecidos com uma coisa qualquer, ou porque estamos muito felizes porque nos aconteceu uma coisa boa na nossa vida, atingimos um objetivo qualquer e queremos partilhar aquilo com os outros, só que por vezes nós acabamos por, digamos assim, não dar a atenção que o outro merece. Então Maria dá-nos este exemplo também, por um lado, de servir, de se colocar ao serviço do outro. Mas, por outro lado, também, esta atenção para com a dificuldade do outro. Qual é a nossa atitude perante as dificuldades dos outros? Começando pela nossa casa, pela nossa família. Será que somos verdadeiramente atentos? Será que estamos disponíveis também para perceber o dia menos bom que outra pessoa está a atravessar? A dificuldade que outra pessoa está a atravessar? Ou será que, muitas das vezes, nós só estamos curvados sobre nós próprios, como se tivéssemos um espelho à nossa frente em que só nos vemos a nós mesmos? E não temos a capacidade também de olhar o outro, de ir ao encontro do outro. Por isso, nós também somos convidados a seguir este convite que Maria nos faz. Fazei tudo aquilo, esta recomendação, fazei tudo aquilo que ele vos disser. Então que nós também procuremos, como refletíamos ontem, não sermos cristãos meramente de registro, mas sermos cristãos de fato. Que procuremos não ficar meramente numa fé que está assente em cumprir ritos e tradições, mas que esta fé, acima de tudo, seja uma fé que esteja assente, que esteja enraizada em Jesus Cristo, na sua palavra, na sua mensagem, mas que a vivamos no nosso dia-a-dia. Que ao terminarmos esta procissão daqui a pouco, quando chegarmos à igreja, que não fiquemos simplesmente mais um ano. Dou graças a Deus por mais um ano, à Senhora de Fátima, participar nessa procissão. Porque, infelizmente, alguns da nossa comunidade, e foram muitos, já este ano também, que já partiram para a eternidade. Talvez alguns, nos anos anteriores, também participaram nesta procissão em honra da Senhora de Fátima. E este ano já cá não estão.
mas que não fiquemos simplesmente por agradecer porque participamos mais um ano. Mas o que é que nós levamos deste exemplo de Maria para a nossa vida? O que é que nós queremos viver deste exemplo de Maria no nosso dia-a-dia, na nossa relação com os outros? Se fica só por nós fazermos este trajeto, que é um pouco longo até, de irmos rezando e chegarmos à igreja e pronto, acabou, arrumamos o terço na algibeira ou dentro da mala, vamos para casa e tudo ficou feito. Então é sinal que nós levamos muito pouco. É importante nós também levarmos e aprendermos com Maria sob a invocação da Senhora de Fátima. Além disso, também Maria foi esta mulher que procurou estar sempre junto daqueles que mais precisavam. Junto à cruz, nós ouvimos, neste pequenino trecho do Evangelho de João, que acabamos de escutar, ela estava junto à cruz. Quando o ambiente era adverso, quando era até desaconselhável, porque era um ambiente bastante hostil, ela estar ali, ela não se importou com aquilo que poderiam os outros dizer, com aquilo que lhe poderia acontecer. Mais importante era estar junto do seu filho, que naquele momento de sofrimento, de profundo sofrimento para ele e para ela também enquanto mãe, mas o mais importante era estar junto do seu filho, que naquele momento estava só, naquele momento estava em sofrimento. Quantas vezes nós não temos esta atenção com aquele que sofre? Eu não estou a falar só de sofrimento físico, de doença, mas quantas vezes não se sofre, por exemplo, de profunda solidão, apesar de termos uma casa cheia de gente? Quantas vezes não se sofre porque nos sentimos incompreendidos, porque não nos sentimos acolhidos, porque não nos sentimos amados, porque não nos sentimos, muitas das vezes, valorizados naquilo que é a nossa forma de ser, de estar, de pensar, de agir? Quantas vezes nós não nos sentimos invisíveis perante os outros? Parece que a nossa opinião, que os nossos sentimentos, aquilo que é a nossa maneira de ver as pessoas, as situações, as realidades do dia-a-dia, parece que a nossa opinião nunca é válida. Parece que os outros sabem sempre muito mais do que nós nunca sabemos nada. Então, que nós não tenhamos esta atitude de nos escondermos, de termos medo de estar junto daquele que às vezes precisa de nós e não precisa que nós digamos nada. Às vezes precisa só de um mero sorriso, de um mero cumprimento, para não nos sentirmos invisíveis, não nos sentirmos esquecidos. Então que nós aprendamos também com Maria esta atitude. Não interessa o que é que os outros vão dizer. Quantas vezes nós não somos assolados por aquela ideia de que eu devia fazer isto, mas o que é que os outros vão dizer? O que é que os outros vão pensar? E às vezes não vivemos a nossa vida como achamos que devemos viver, em conformidade até com a nossa consciência. E às vezes quase que vivemos da forma que nós achamos que os outros vão pensar, vão dizer, de acordo com aquilo que nós achamos que é a opinião dos outros. Maria não se preocupou com o que os outros podiam pensar ou dizer. O mais importante foi estar junto daquele que sofria, junto daquele que mais precisava. Que nós também aprendamos com Maria a ter esta atitude de estar junto daquele que mais precisa, começando pela nossa casa, pela nossa família, por aqueles que nos são próximos. Por fim, nós também, em Maria, nós recordamos, porque ela é a nossa Mãe do Céu, como nós ouvimos neste trecho do Evangelho, quando Jesus diz ao discípulo predileto, eis a tua mãe. Que nós também saibamos homenagear a nossa mãe. No primeiro domingo deste mês foi o Dia da Mãe. Mas o Dia da Mãe não pode ser só no primeiro domingo de maio. Tem de ser todos os dias. Foi tão bonito ver-se nas redes sociais grandes declarações de amor à mãe. Mas de que é que isso serve? Se depois no dia-a-dia isso não é demonstrado com atitudes. Não é demonstrado com afeto. Não é demonstrado com atenção. Não é demonstrado com cuidado. Nada nos serve. Então que nós também sejamos capazes de homenagear as nossas mães. De homenagear e sermos gratos. Gratos por aquilo que elas, em primeiro lugar, por elas terem dito sim ao dom da nossa vida. Mas sermos gratos também por tudo aquilo que elas nos transmitiram como souberam ou como sabem. Sermos gratos por tudo aquilo que nós partilhamos,
que nós vivemos, pelos sorrisos partilhados, pelo afeto também que nos foi dispensado, pela compreensão, talvez pela chamada de atenção, que naquele momento em que fomos chamados a atenção achamos que não se justificava. E às vezes só mais tarde é que percebemos que afinal ela tinha razão. Então que nós também sejamos capazes de homenagear as nossas mães. É Maria que aprendamos com ela também a ter este sentido de gratidão, mas que não deixemos, como diz o ditado popular, para amanhã o que podemos fazer hoje. Não ficamos naquela ideia de que a minha mãe sabe. Mas também é importante ouvir. É importante sentir. E não ficarmos simplesmente naquela ideia de que a minha mãe sabe que eu gosto muito dela. Mas será que já disseste? Será que já demonstraste? Será que procuraste estar presente quando ela precisou de ti? Ou será que fingiste que não sabias que ela precisava de ti e depois, quando tudo estava bem, então chegaste junto dela e disseste que gostavas muito dela e ofereceste uma flor, mais do que uma flor física, por mais bonita que seja, tem de ser a flor do nosso coração, a flor do nosso amor, da nossa atenção para com elas. E que sejamos gratos também às nossas mães que já partiram, que continuam a viver e presentes na nossa vida, agora de uma forma diferente, por tudo aquilo que elas nos ensinaram, por tudo aquilo que elas nos transmitiram. Como diz o livro do Cântico dos Cânticos, só há uma coisa que a morte não derrota, é o amor. Que nós aprendamos com Maria também esta capacidade de amar até em silêncio. Que aprendamos com Maria também esta capacidade de agradecer. Que aprendamos com Maria esta capacidade de escutar. Que aprendamos com Maria esta capacidade de estar junto daquele que mais precisa e sofre. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho de salvação. Oremos. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor que vos oferecemos na festa da Virgem Santa Maria, perdoai benignamente, Senhor, os nossos pecados e orientai os nossos corações no caminho da santidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Damos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte e exaltar a vossa infinita bondade na celebração da festa da Virgem Santa Maria. Recebendo o vosso Verbo em seu coração imaculado, ela mereceu concebê-lo em seu seio virginal e, dando à luz o Criador do Universo, preparou o nascimento da Igreja. Junto à cruz, aceitou o testamento da caridade divina e recebeu todos os homens como seus filhos pela morte de Cristo, gerados para a vida eterna. Enquanto esperava com os apóstolos a vinda do Espírito Santo, associando-se às preces dos discípulos, tornou-se modelo admirável da Igreja em oração. Elevada à glória do céu, assiste com amor materno a Igreja ainda peregrina sobre a terra, protegendo misericordiosamente os seus passos a caminho da pátria celeste, enquanto espera a vinda gloriosa do Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei,
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, António Sebastião Medeiros Melo, Maria Gilda Silva Alves, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição. Tem misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. A Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Com fé e confiança ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Convido-vos a rezarem comigo esta oração pela paz. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo.
Criador. Pela manhã as aves cantam ações de graças ao nosso Criador. Nós damos graças ao Senhor. Nós damos graças ao Senhor. Nós damos graças pelo seu amor. Nós damos graças pelo seu amor. Cantemos Todos com alegria, ações de graças ao nosso Criador. Cantemos todos com alegria, ações de graças ao nosso Criador. Nós damos graças ao Senhor. Nós damos graças ao Senhor. Nós damos graças pelo seu amor. Nós damos graças pelo seu amor. Oremos. Concedei, Senhor, que o sacramento que recebemos conduza à vida eterna aqueles que proclamam a Virgem Santa Maria, Mãe do vosso Filho e Mãe da Igreja, por Cristo nosso Senhor. Gostaria de agradecer a todas as pessoas aqui da zona da aquietação que prepararam todo este espaço para esta celebração da Eucaristia, com este bonito tapete, preparar todo este espaço litúrgico para podermos celebrar aqui a Eucaristia. O meu muito obrigado. Também um agradecimento ao Sr. Paulo Correia por uma vez mais ter a generosidade de oferecer o som aqui, portanto, a quando da celebração desta Eucaristia. Nós agora vamos retomar a procissão, portanto, como viemos para cima, em duas alas atrás da cruz paroquial e das lanternas. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.